Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Uma mensagem para nós nesta noite aqui que se encontra aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 23, fala a respeito do perigo das riquezas. Diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobre modo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Louvado seja Deus, aleluia. Aqui Deus nos alerta a respeito das riquezas, dos bens materiais, do dinheiro, que nós não viemos priorizar o dinheiro, que nós não viemos priorizar as riquezas deste mundo, aquilo que muitas vezes nós almejamos em conquistar, em ter, mas sim que nós viemos priorizar tesouros, mais tesouros no céu. Nós viemos buscar o tesouro, mas o tesouro escondido em Deus, onde a traça, onde a ferrugem, onde o ladrão não rouba, entendeu? Então que nós não venhamos se apegar mais às coisas de Deus, às coisas que agradam ao Senhor, como a palavra de Deus, como buscar se consagrar, se santificar, cada vez mais buscando fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus na minha, na sua vida. Certo que nós necessitamos de bens materiais, nós necessitamos de coisas, nós precisamos de mantimento, nós precisamos de veste, de roupa, de materiais, pois Deus sabe todas as coisas. Pois a palavra nos diz também: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra de Deus já nos ensina. Deus já nos ensina tudo. Se nós meditar aqui na palavra de Deus, da forma, da maneira que devemos agir, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E aquilo que nós almejamos, necessitamos, Deus já sabe que precisamos. Deus sabe que eu preciso de roupa, Deus sabe que eu preciso de alimento, Deus sabe que eu preciso de um trabalho, de um emprego. Deus sabe do que eu estou necessitando neste momento, do que você está necessitando neste momento. Ele sabe. Então, o que eu tenho que saber é que eu necessito buscar mais a Deus, que eu preciso buscar mais a Deus, me encher mais da presença de Deus, da unção do Senhor, do seu Espírito Santo. Eu tenho que me encher mais da glória de Deus na minha vida. Porque se eu buscar mais as coisas materiais, as coisas carnais dessa terra, eu vou esfriar. Você vai esfriar. Porque você está buscando mais em benefício próprio da sua vida, do cotidiano, do seu dia a dia, da sua carnalidade. Entendeu? Então, como diz a palavra de Deus, se hoje eu entreguei os meus caminhos ao Senhor, decidi viver uma vida em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as coisas velhas se passaram, esse que tudo se fez novo. Então todo dia é uma nova vida em Cristo Jesus, é um novo recomeço em Cristo Jesus, para que eu venha fazer aquilo que agrada a Deus, para que eu venha fazer o que é correto, o que agrada ao Senhor. E eu tenho que me analisar todos os dias. Será se eu estou fazendo aquilo que tem agradado ao Senhor? Eu entreguei os meus caminhos a Deus, a minha vida a Deus. Quando fui ali na frente, quando fui ali no altar, eu senti que eu necessito, que eu careço de Deus na minha vida. Mas será se eu estou deixando Deus trabalhar, Deus agir na minha vida da forma correta? Eu estou fazendo verdadeiramente aquilo que Deus quer que eu faça? Porque eu só vou saber verdadeiramente se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu meditar na sua palavra, se eu buscar a sua palavra,
se eu buscar entendimento da sua palavra, o seu conhecimento, a sua direção. Porque Deus nos direciona através da sua palavra, nos ensina da forma correta que devemos caminhar com Ele. Mas se eu não buscar, como é que eu vou saber da forma que Deus quer que eu venha estar? Como é que eu vou saber o que Deus quer na minha vida, o que Ele quer fazer, da forma que Ele quer me usar nessa terra? Se eu não buscar conhecimento, se eu não buscar sabedoria, como é que Deus vai me usar? Se eu busco mais as coisas terrestres, se eu busco mais as coisas da terra, as coisas carnais, e não busco as coisas espirituais, não tenho me preparado para a sua vinda, para entrar no seu reino, na sua glória. Sei que naquele dia eu entreguei meus caminhos ao Senhor ali na frente, mas o outro dia, no seguinte, eu tenho buscado fazer aquilo que agrada ao Senhor, eu tenho me esforçado, fazer a vontade de Deus, me encher da sua presença, porque não é de qualquer maneira que eu vou entrar no reino da glória de Deus, que você vai entrar no reino da glória de Deus, não. Porque a palavra de Deus diz, bem assim também, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino da glória de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Essa mensagem, essa palavra, ela se refere para os crentes, para aqueles que naquele momento entregou seus caminhos ao Senhor, naquele momento ali, entregou sua vida a Deus e por um tempo buscou fazer a vontade de Deus, mas vindo as tribulações, as aflições, a angústia, os problemas, as dificuldades, vendo as dificuldades do dia a dia, do cotidiano, deixou, se esfriou, deixou de buscar. Hoje em dia vai para os cultos só no dia de domingo, ou vai quando sentir uma necessidade de querer ir, uma angústia, ou sei lá, para que venha naquele momento querer sentir uma paz. A palavra de Deus nos fala dessa forma. Ou se você está fazendo a obra de Deus relaxadamente, está pregando a palavra de Deus para receber um dinheiro, ou para que venha se, sei lá, por um benefício seu próprio, para levantar seu ego, ou para, sei lá, não sei. Porque hoje em dia as pessoas querem usar da palavra de Deus, do poder de Deus para muitas outras coisas, para comércio, entendeu? Mas naquele grande dia, quem está usufruindo desta forma, desta maneira, com a palavra de Deus, com o poder de Deus, Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Deus ele tem compromisso com a sua palavra. E se você tem compromisso com a palavra de Deus, Ele vai ter compromisso com você. Mas naquele grande dia, se você não tem compromisso com Deus, como é que você vai entrar no reino da glória de Deus? Naquele momento o Senhor te usou para profetizar, Deus te usou para curar, Deus te usou ali para levar a palavra, Deus te usou naquele momento ali, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Se você tem compromisso com Deus, Ele vai ter compromisso com você. Se você não tem, como é que Deus vai ter compromisso com você, meu irmão, minha irmã? Se você tem feito a obra de Deus relaxado, se você não tem deixado Deus agir na sua vida verdadeiramente. A palavra de Deus não diz que o reino dos céus é tomado por esforço, aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então eu tenho que me esforçar, você tem que se esforçar em minhas dificuldades, em meus problemas, em minhas lutas, em minhas dores, em minhas angústias, em minhas aflições, em minhas provações. Eu tenho que me esforçar. Mesmo se eu esteja passando dificuldade, problema, fome, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar. A palavra de Deus nos fala referente a uma parábola do rico e Lázaro. Um era rico e o outro era pobre e almejava comer das migalhas que o rico viesse dar para ele. Ficava no seu portão ali, entendeu? Mas o rico não estava nem aí, vivia a sua vida regalado, tinha dinheiro, tinha benefício, tinha influência, poderia fazer o que quer, voar de lá para cá, fazer aquilo que lhe apraz, porque tem dinheiro, acha que tem tudo, acha que não precisa de mais nada. E o pobre, almejando ali comer um pouquinho da comida do rico ali, ficava ali aguardando, esperando. Alguém dá uma moeda, alguém dá um pão, um prato de comida, mas o pobre, ali ele tinha plena certeza que um dia tudo isso iria
acabar a sua vida. Um dia isso ia passar, a fome, as dores, as enfermidades, tudo que ele estava passando naquele momento, ele ia ter um momento de descanso, porque ele cria em Deus. A fé dele estava alicerçada em Deus, no Senhor. Mesmo em meio à sua pobreza, mesmo em suas aflições, em sua angústia, em suas chagas, porque a palavra de Deus nos diz que os cachorros vêm lamber suas feridas. Entendeu? Ele cria em Deus, ele tinha fé em Deus. O dia que ele morresse, ele partisse desta terra, ele ia para o repouso, ele iria para o seio de Abraão. E aconteceu, ambos morreram. Lázaro morreu e o rico morreu. Lázaro, ele cria em Deus, a sua fé estava alicerçada no Senhor, mesmo na sua dificuldade, nos seus problemas, na sua escassez, na sua vida financeira não boa, que era pobre, não tinha casa, não tinha nada, fisicamente, aparentemente não tinha nada, não tinha um teto, não tinha uma cama, não tinha o que muitos hoje têm, que você tem, um teto, uma casa, tem um ar-condicionado para deitar e lhe refrescar, o que você tem, você está me compreendendo o que eu estou falando. Ele não tinha, mas ele tinha Deus na sua vida. A sua fé estava alicerçada no Senhor, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. E o Senhor não lhe desamparou, não lhe deixou só. Então, a partir do momento que ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. E o rico desceu o Hades, foi para o inferno. Por quê? Porque ele achava que ele já tinha tudo. Ele não quis dar ouvido aos profetas, ele não quis dar ouvido à palavra de Deus, ele não quis dar ouvido ao Senhor. Então ele achou que não existia um inferno, achou que a vida era somente aquilo que ele estava vivendo ali e não teria um outro sentido, não teria, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos corpo, alma e espírito. Essa matéria vai voltar para o pó, o espírito volta a Deus e a minha alma. Eu tenho preparado a minha alma para ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Então, o rico preparou a sua alma somente para as coisas desta terra. Ele alimentou a sua alma somente com as coisas deste mundo. E Lázaro alimentou a sua alma com as coisas espirituais. Ele amontoou tesouros no céu. E o rico amontoou tesouros somente na terra e desceu ao inferno, porque não quis saber de Deus, não quis ouvir a palavra do Senhor, não quis dar crédito nos profetas, na palavra que era pregada para ele. Arrepende-te enquanto é tempo. Jesus te ama, Deus tem um plano de salvação na sua vida, Deus quer mudar a tua história, Deus tem o melhor para você. E muitas vezes, quando nós levamos essa mensagem para um ímpio, para uma pessoa que está desgarrada, a pessoa diz: eu sei que Jesus me ama, mas você ama Ele? Você tem feito aquilo que tem agradado ao Senhor? Você tem deixado Deus agir na sua vida? Você só sabe dizer: eu sei, Jesus me ama, eu também amo a Ele. A palavra de Deus nos diz que aquele que o ama faz a sua vontade, ama a sua palavra, anda em retidão, guarda a sua palavra, não anda em mentira, não anda em orgia, não anda em bebedeiras, não faz aquilo que não lhe agrada. Esse é o que ama o Senhor, que guarda a sua palavra, que faz a sua vontade, que faz a sua obra. Então essa é a mensagem. Cuidado com o perigo das riquezas, o que você tem acumulado, os seus tesouros que você tem acumulado. Será que você tem acumulado tesouros no céu ou nesta terra? Será que você tem buscado verdadeiramente fazer aquilo que agrada a Deus? Pois Deus, Ele quer mudar a tua história, a minha história cada vez mais. E que Deus, através deste vídeo, venha esclarecer a sua mente, abrir a sua visão espiritual, que você venha enxergar o reino de Deus, a sua justiça, a sua salvação para com a sua vida.
pois Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus, Ele é amor, mas Ele é também justiça. Amém? E essa é a mensagem para a minha vida e para a sua vida. Jesus, Ele quer mudar a tua história. Jesus, Ele quer mudar a tua vida. Então deixa Ele agir na tua vida. Não limite Deus na sua vida. Não coloque barreira, não coloque impedimentos para que Deus venha agir na sua vida, para que Deus venha trabalhar na sua vida, sobre a sua família. Porque Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim. Quando eu busco cada vez mais, quando você busca cada vez mais Deus na sua vida. Porque você não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Você não sabe o dia nem a hora que você vai morrer, que eu vou morrer. Se nós soubéssemos, nós cada vez mais se preparava. Cada vez mais se preparava para se encontrar com o nosso Criador, com o nosso Senhor. Porque quem quer ir para o inferno? Quem quer padecer nesta terra? Porque nós já passamos dificuldade, nós já passamos aflições suficientes nessa terra, ainda mais perecer no inferno de tormento, ali, como diz a sua palavra, onde o verme não morre, eternamente. É sério. Então vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Vamos buscar a Deus. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Deus quer te usar nesta terra. Deus quer te usar nesta terra tremendamente. Mas para isso você tem que deixar Deus te usar, Deus trabalhar na sua vida, Deus arrancar aquilo que não tem agradado na sua vida, pois você sabe o que você tem feito que não tem agradado a Deus. Porque a nossa mente aqui nos condena o que nós temos feito de errado. Nós sabemos, Deus fala comigo, fala contigo, e de uma maneira que nós sabemos aquilo que nós praticamos, estamos fazendo, que não está agradando a Deus. Mas o pecado quer que nós venhamos continuar a praticar, quer que nós venhamos continuar a fazer. E se você der legalidade na sua vida em alimentar o pecado, você vai perecer no pecado. Você vai continuar na vida que você está vivendo de pecado. Mas se você não aceitar isso na sua vida, eu não aceito, Deus, eu não aceito viver desta forma, viver deste jeito, não te agradando, não fazendo a tua vontade, não fazendo aquilo que verdadeiramente tu queres, Senhor, na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida, Deus. Eu não aceito. Então não aceite isso na sua vida, na sua família, pois Deus tem melhor para você. Amém? Que Deus te abençoe o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?